Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Eu tenho focado esses episódios no ateísmo. Eu gostaria também de, como sempre, eu começo fazendo alguns tipos de anúncios, né, e alguns tipos de lembretes. Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, Google Play. O livro mais recente seria a Bíblia Científica, também está disponível em audiolivro. São mais de 10 horas de narração, quase 12 horas de narração usando inteligência artificial, mas não é uma voz robótica. É uma voz bem avançada. Basicamente, todos os livros estão em formato audiolivro e todos eles estão em formato e-book, tanto no Google Books quanto na Amazon. Alguns deles são em formato impresso, mas formato impresso é uma coisa que eu não faço com todos os livros devido ao trabalho extra. Eu estou fazendo agora uma pesquisa no nosso grupo do Facebook que tem a ver com o episódio anterior. No episódio anterior, eu havia falado para vocês eu havia comentado para vocês sobre a questão do ateísmo no Brasil, né? Se o crescimento dos evangélicos seria uma ameaça para os ateus, para o movimento ateísta no Brasil. Eu cheguei a comentar que eu conhecia, dos ateístas famosos, eu conhecia 2 que veio da Igreja Batista e conheci apenas um que veio da Igreja Católica. E tem um que sempre foi ateu, que no caso Sam Harris, ele sempre fala que ele veio de uma família ateísta. Então, eu decidi fazer uma pesquisa. Até agora os resultados têm sido interessantes, e muito possivelmente o próximo episódio será sobre essa pesquisa. Por exemplo, eu acho até agora, mas eu quero deixar acumular mais dados, ter mais informações, mas até agora eu achei algumas coisas curiosas. Por exemplo, os evangélicos são os menos que viram ateus, né? O que talvez está alinhado com pesquisas que eu tenho visto, né, no Brasil. Então é possível que exista uma diferença entre os evangélicos brasileiros e os evangélicos americanos. É fato que nos Estados Unidos o movimento evangélico teve um papel muito importante, como na libertação dos negros, né, com Martin Luther King, né, que era um pastor. No Brasil, todos os pastores que eu conheço, né, são todos envolvidos com corrupção, algum tipo de maracutaia. Então, no Brasil, o movimento evangélico ficou uma coisa meio tosca, né, uma coisa meio assim, aproveitadora, já nos Estados Unidos o movimento evangélico foi muito importante. Talvez isso ajude a explicar essa diferença, né, que aparentemente, a impressão que está passando até agora, mas eu quero acumular mais dados nessa pesquisa, e vocês podem participar. Eu vou deixar para vocês o link. Estou fazendo no Facebook, né, no nosso grupo do Facebook, mas vou deixar o link para vocês no podcast. Mas a impressão que está me passando é que no caso do Brasil, as pessoas estão pulando direto do catolicismo para o ateísmo, né? Eles não estão passando. No episódio anterior eu cheguei a comentar para vocês de que haveria um movimento de transição, né, entre católicos e ateu, mas parece que no Brasil o movimento de pular direto de católico para ateu até agora aparentemente na pesquisa está mostrando um movimento forte, né, que eu achei bem interessante, né, essas diferenças sociais. Mas nesse episódio especificamente, eu queria falar sobre o capítulo do nosso livro, né, que tem um capítulo no nosso livro Ciência para Não Cientista, volume 2, esse capítulo chama Religião e Pesquisa. Siga a razão e seremos um país de primeiro mundo. Esse capítulo é uma provocação, ao fato de que a religiosidade do Brasil, o Brasil é um dos países que mais acredita em Deus, e o Brasil é um país com nível altíssimo de cristãos, né, chega a 80%. Então, isso, contudo, como eu comento nesse capítulo, esse é o capítulo inteiro sobre ateísmo,
não existe nenhum país desenvolvido com o número de ateístas do Brasil. O Brasil só tem 1% de ateísta, como eu comentei no episódio anterior, esses números não são totalmente confiáveis, então eu acho que esse número é bem maior, porque em 2010 pegava 8% e estava aumentando, e de repente pulou para 1%. Então não há nenhuma evidência de que realmente isso seja correto. Como eu comentei no episódio anteriormente, nós sofremos com problemas de pesquisa sobre ateísmo, né? As pesquisas sobre ateísmo geralmente são sobras, né? São efeitos colaterais de pesquisa sobre religiosidade. Então eles tentam estudar a religiosidade do brasileiro e acaba caindo no ateísmo por tabela. Então, muito possivelmente, o tipo de perguntas que eles fazem deve meio que empurrar as pessoas para o lado religioso, porque eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu vou deixar isso para outros episódios, mas é comum, e já tem sido observado tanto no passado quanto no presente, um movimento massivo de ateístas que nunca se declaram, né? No nosso livro, logo no início do livro sobre religião, que é o volume 2, né, da série Ciência para Não Cientista, lá eu tenho uma citação de um padre que era ateu, escreveu um livro sobre ateísmo, mas nunca teve coragem de publicar o livro e nunca teve coragem de declarar o ateísmo publicamente. Isso sugere pra gente que o ateísmo talvez seja mais forte do que a gente pensa. Então, eu acho que o fato de cada vez mais pessoas se declararem ateísta publicamente, especialmente cientistas, é um sinal de que cada vez mais a sociedade está mudando, né? No livro eu comento, né, no volume 2, né, da série Ciência para Não Cientista, eu comento que o ateísmo, né, o ateísmo, ele é como oxigênio na água, né? Quando uma água não tem peixe, é porque a água está poluída, mas nem sempre a poluição é visível. No caso do ateísmo no Brasil, por ser somente 1%, seria uma toxicidade da religião que é invisível, que a gente não vê. Então, eu não acho que um país desenvolvido como o Brasil, rico como o Brasil, um país com alto nível de escolaridade como o Brasil, comparado com outras nações do Brasil, não é um país qualquer. Eu acho ridículo que a gente tenha somente 1% de ateu. Eu acho que esses números estão subestimados, esses números não representam a realidade, e eu acho que tem mais ateu do que a gente pensa. Eu acho que a gente, talvez devido aos preconceitos, à desinformação. Então, nesse episódio eu queria comentar com vocês. Só que eu vou começar comentando com vocês uma página do meu site, né? Eu tenho um site que chama Ciência para Não Cientista, né? Ciência para Não Cientista. Eu vou... Ciência para Não Cientista. Esse site, na verdade, é um projeto que eu tenho, né? E nesse projeto eu também faço pesquisas, né? Eu tenho feito algumas pesquisas, são todas pesquisas online, devo confessar, né? Porque quando as pessoas falam de religião, as pessoas ficam mais críticas do que o normal. São todos sites, são todas pesquisas sobre religião, mas são todas pesquisas online. Infelizmente, como eu já comento no livro, nós não temos muito preconceito contra ateísmo, né? Eu consegui fazer somente uma pesquisa sobre ateísmo no grupo da CAPES, né? Da CAPES oficial. Eu já fui expulso de outros grupos exatamente por falar de religião. Então é difícil fazer essas pesquisas sem ser expulso do grupo, sem ser... Eu sei que é ridículo isso, eu falar isso, mas que os pesquisadores não querem ouvir sobre religião, nem eu só consegui fazer uma única pesquisa, eu vou comentar ela com vocês aqui. Eu queria fazer mais pesquisa entre os jovens pesquisadores, entre os estudantes da CAPES, mas eu não consigo, porque eu já fui expulso de alguns grupos do Facebook, então acaba limitando, né? Isso é triste falar isso, né? Mas eu consegui alguns resultados, né? Que são poucos, né? Eu queria ter mais. Por exemplo, o ateísmo contribui com 20% no aumento, ou seja, eu usei estatística Bayesiana, né, estatística Bayesiana, e a estatística Bayesiana é uma forma de você conseguir achar uma coisa que não existe, você consegue reverter a pergunta, né? Então, no livro Ciência para Não Cientista, volume 2, eu comento com mais detalhes, mas o que eu fiz? Eu fiz a pesquisa em dois grupos diferentes, né? No grupo da CAPES, o grupo da CAPES ele é composto de pesquisadores, né? São bolsistas, então são jovens pesquisadores. Então no grupo da CAPES eu perguntei qual que a religiosidade incluía ateísmo. Então lá no grupo da CAPES eu calculei a probabilidade. Dado que você é um jovem pesquisador, que você é um bolsista CAPES, que você é um cientista, que você está seguindo a carreira de cientista, qual que é a probabilidade de você ser um ateu? Né? Havia lá na lista das perguntas, né, aquelas perguntas que a gente faz, aquelas enquetes que a gente faz online,
Lá tinha o ateísmo, tinha também outras religiosidades, né? Então, dado que você é um jovem pesquisador, que você está no grupo da CAPES, né, que é um bolsista, um professor, a maior parte são bolsistas, qual que é a probabilidade de você ser um ateu, né? O número de ateu é 30%, né? O que é 30 vezes maior do que o número nacional, que geralmente gira em torno de 1%, mas eu acho que esse número está subestimado. Eu acho que o número de ateu no Brasil é muito maior do que simplesmente 1%. Mas entre os jovens pesquisadores, mesmo nas melhores estimativas, se você colocar o número de ateus no Brasil em 10%, porque você compararia com 2010, era de 8%, então acho que aumentou, né? Eu tenho evidências que aumentou. Então vamos supor que seja 10%, a esquerda já está 3 vezes maior do que a média, o que é um bom sinal. Então, usando a estatística bayesiana, você consegue reverter a pergunta. Você consegue fazer o seguinte, ó, se eu tenho a probabilidade de que, dado que você é um jovem pesquisador, qual a probabilidade de você ser ateu? Isso eu calculei no grupo da CAPES. Agora reverte a pergunta. Dado que você é ateu, qual que é a probabilidade de você ser um pesquisador? Porque são perguntas diferentes, né? Por isso que a gente usa estatística bayesiana. Porque é diferente de você perguntar, ó, dado que você é pesquisador, quer dizer que você já passou, você já é uma amostra enviesada, né? Você já é uma amostra, né? O número de pesquisadores no Brasil é baixíssimo. Acho que a estimativa não chega a ser 1% da população brasileira que vira pesquisador. Então já é uma população bem limitada. Para a gente evitar esse tipo de armadilha de viés, né, de viés de população, você pode reverter perguntas usando a estatística bayesiana. Então, dado que você é ateu, qual que é a probabilidade de você ser pesquisador? Isso é porque nem todo ateu é pesquisador. Existe esse preconceito, é um preconceito ou tem essa visão errada de que todo ateu é inteligente, todo ateu é pesquisador, todo ateu é cientista. Por exemplo, quando as pessoas reduzem Charles Darwin, a teoria da evolução, ao ateísmo, né? Eles sempre acusam o ateu. Quando eles querem atacar o Big Bang ou quando eles querem atacar a teoria da evolução, eles usam como se fosse ateísmo, né? Apesar de que os ateus defendem as teorias científicas, como o Big Bang, a teoria da evolução, é totalmente falso você falar que o ateu não é obrigado a responder nada. O ateu não é obrigado a responder, por exemplo, de onde que viemos. O ateu não é obrigado a responder a origem da vida. O ateu não é obrigado a responder como que o universo começou. Isso é trabalho de cientista. Então, no caso da pergunta na teoria bayesiana, estatística de Bayes, a gente reverte a pergunta. Então, nesse caso, eu calculei e vou deixar para você a postagem de blog, vou deixar o link direto para o projeto, que tem várias postagens de blog lá. A pergunta é essa, né? Caso eu reverter, né? Então, eu calculei o seguinte, que dado que você for um ateu, a probabilidade de você virar um cientista é de 20 vezes maior do que o número populacional. Eu também achei o seguinte, que entre os evangélicos, né? Entre os evangélicos, eu não achei muita diferença entre evangélico e católico, né? Parece que os números são iguais, mas se você for um crente, né? Se você for um católico, um cristão, vamos falar cristão porque fica melhor. Se você for um cristão, né, segundo essa pesquisa, a probabilidade de você virar um pesquisador é abaixo da média, né? No caso, se você for um ateu, a probabilidade é 20 vezes maior do que a média, né? A média seria comparando com a população, né, que seria tipo o valor populacional, que esse dado eu achei na internet, né, comparei com dados que você encontra disponíveis na internet. Se você for cristão, isso cai para baixo, né, isso cai abaixo da média. No caso dos evangélicos, tem uma coisa interessante que eu achei também. Eu achei o seguinte, que a gente sabe que os evangélicos são muito fortes no Congresso, né? A bancada evangélica ela contribui 20% dos deputados. Então, ou seja, um a cada 4 deputados, né, são evangélicos, né, são da bancada evangélica. Então, isso mostra o seguinte, que se você comparar o número de evangélicos e comparar o número de deputados no Congresso, você vai ver que o número é quase a mesma coisa. Quer dizer o seguinte, que entre os evangélicos e o poder, né, que é a política, os evangélicos eles têm uma fluidez muito alta. Então, esse flui que nem a água entre população e representatividade no Congresso. Então, ou seja, evangélicos é igual a poder político, né? Poder de poder político. Contudo, entre os jovens pesquisadores, o número cai. Então, se eu não me engano, os jovens pesquisadores, o número de evangélicos, acho que é de 18%, né? Eu vou deixar para vocês o link. Quer dizer que é abaixo da população. A população de evangélicos tem em torno de 30%, por aí. Então, isso sugere o seguinte, que os evangélicos preferem poder do que conhecimento. No caso dos católicos, esse número, segundo essa pesquisa que eu fiz,
ele é basicamente igual, né? Então a conclusão que eu cheguei é que não há uma fricção, né? Não há uma resistência. Então os católicos têm mais facilidade de ir para a academia, né? Que entre os jovens pesquisadores nessa pesquisa, em torno de 50% eram católicos, né? Católicos declarados. Então a população chega a ser mais ou menos isso. Então, ou seja, o número de católicos. Então é o seguinte, que o catolicismo ele não te limita, pelo menos estatisticamente falando, de você entrar nas universidades. Então, é como se o catolicismo já estivesse tranquilo com o conhecimento, né? Apesar de que eu sou contra qualquer tipo de religião, acho que o cientista deveria se livrar de religião, acho que o cientista não deveria nem ser católico, mas entre os católicos essa resistência é menor. O que talvez tenha a ver com os fatos históricos, né? Os fatos históricos mostram que os grandes cientistas eram católicos, né? Mas eu não acho que eles eram católicos porque eles queriam ser católicos, né? Eles eram católicos por devido à força mesmo, né? Porque o catolicismo já teve um poder muito forte sobre o Estado, e o catolicismo que foi responsável pela colonização, foi o catolicismo que foi responsável pelas cruzadas. Os evangélicos são recentes, né? Os evangélicos, em geral, se tornou a religião dos pobres, né? Porque o catolicismo ele é forte, né? Entre favelas, por exemplo, né? Apesar de que essa generalização ela é um pouco perigosa, né? Perigosa. Porque, por exemplo, a região onde eu moro é uma região relativamente pobre, mas os evangélicos são minoria aqui. Eu mesmo fiz a pesquisa de chão nas últimas eleições para tentar entender como que o voto, como que a religião influencia os votos, né? Eu encontrei que os católicos são a maioria onde eu moro. É uma religião relativamente pobre, e a maioria das pessoas que se declaravam católico quando eu fiz a pesquisa são pessoas simples, né? Então esse preconceito talvez é porque quando fala de religião é tudo complexo, né? Mas o catolicismo está relacionado com o processo de colonização. Então eu queria falar, a primeira postagem de blog que eu queria falar para vocês, e eu vou deixar para vocês o link para vocês terem acesso a todos os blogs, né? Ou seja, acesso a todas as postagens, né? A primeira que eu queria falar para vocês é o seguinte, o título da postagem de blog é que ateus lideram números impressionantes, 70% de graduados, né? 10% são cientistas, né? E como que eu fiz essa pesquisa? E 2% são professores e doutores. Como que eu fiz essa pesquisa especificamente? Essa especificamente eu fiz em grupo de ateus, né? Nesse caso eu reverti lembra da estatística de Bayes, né? Nesse caso eu fiz uma reversão, né? Eu reverti os números, né? Agora eu falei o seguinte, ó, dado que você é ateu declarado, que você está num grupo de ateísta, né? São vários grupos de ateístas que eu participo, mas dado que você está num grupo de ateísta, qual é o seu nível de escolaridade, né? Aí, sei lá, professor, graduado, mestrado, doutor, então 70% são graduados, né? Ou seja, curso superior. Já se você jogar na internet para achar o número de graduados no Brasil, esse número varia bastante, né? Não existe uma estatística precisa, mas o número chega a ser 20% dos brasileiros são graduados, né? Ou seja, de 2 a cada 8 brasileiros tem uma graduação. No caso do ateus, né, do ateu, 7, né? 7 a cada 10 brasileiros tem se for ateu. O que é um número impressionante. Eu sei o seguinte, que entre os ateus, a probabilidade de você ser se você for um ateu e a probabilidade de você ter um curso superior chega a ser 4 vezes maior do que a população. E isso é preocupante, por quê? Porque as pesquisas também mostram, né, que as pessoas não votam em ateu, né? As pessoas vão votar sim no sentido de político, né? Tem um artigo da CNN, o mesmo estado foi achado nos Estados Unidos. Se você for ateu declarado, somente 10% das pessoas votariam em você. Se você pega todos os grupos, né, que são marginalizados, mal representados na política, isso inclui gays, mulheres, negros, os ateus estão na última posição. Então as pessoas preferem votar em um gay, uma mulher, em um preto, do que votar em um ateu declarado. Só que, curiosamente, são os ateus que têm o maior nível de escolaridade. Então, o terreno é fértil. Então, feliz o que... isso ainda vai ter a ver com João 20:29, né? Inclusive eu estava conversando uma vez com um rapaz que é da Igreja Universal, né? Ele dá o dízimo e tudo, né? E a gente foi conversando e ele soltou João 20:29, né? Que é felizes os que crerão sem ter visto, né? E na mesma conversa ele soltou também que não vale a pena ir para a universidade. Acho que ele estava dando uma indireta para mim, né? Porque eu tenho curso superior, mas eu não fui para a empresa, eu não sou rico. Então, como a conversa, como soltou João 20:29 na mesma conversa, e dado que
Era a mesma conversa, apesar de que ele não associou diretamente a crítica dele a estudar, ir para a universidade, com João 20:29, mas soltou na mesma conversa. Como ele soltou na mesma conversa, eu chutaria que ele associou na cabeça dele, sem perceber, de que João 20:29 é uma forma de você não valorizar os estudos. E ele é uma pessoa de fé a ponto de pagar 10% do salário todo mês. Né? Eu tentei explicar para ele que não existe 10% na Bíblia, mas não, no final ele concluiu, fechou a conversa, eu prefiro obedecer, né? Ou seja, a crítica ao cristianismo, na verdade, que o cristianismo é uma máquina de obediência, né? Ficou evidente para mim na conversa de que, como ele disse, ele prefere a obediência. Existem muitas outras partes na Bíblia que falam isso, como por exemplo, Hebreus, né? Hebreus 11:1 é uma passagem da Bíblia que é orar, a fé e a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não veem, né? Ou seja, das coisas que não se veem, né? Ou seja, Hebreus 11:1, né? Que é mais um. Tem umas passagens na Bíblia que repetidamente falam de você de você ter fé, né? Aqui eu queria fazer uma citação de Noah no Gênesis, né? Noah no Gênesis. Ele diz o seguinte, que vou repetir de novo, não existe uma versão inofensiva da fé. A fé é uma tentativa de substituir a razão por algo que não é a razão. Acho que é totalmente certo, né? A fé não é totalmente inofensiva. As pessoas insistem com essa ideia de que a fé é uma coisa inofensiva. A fé não é uma coisa inofensiva, né? O erro fatal das pessoas, geralmente, é ver a fé como inofensiva e ver a fé como algo pontual, né? Ou seja, as pessoas tendem a analisar a fé como algo individual, sendo que o maior risco da fé ela vem coletivamente, né? Que é o que nós chamamos em sistemas complexos de propriedade emergente. Não é que a fé... Muitas pessoas que têm fé são pessoas abobadas, né? Ou seja, são pessoas simples, são pessoas que, quando não são abobadas em geral, são pessoas que são extremamente inteligentes, com curso superior, mas que, quando se trata de assuntos de fé, elas se tornam pessoas abobadas, né? Elas permitem que a fé substitua a razão, o que é um erro fatal. Então, isso faz com que a gente tenha uma sociedade que, ao todo, tem consequências. Né? Como, por exemplo, o exemplo clássico de que a fé não é inofensiva é o voto, né? Não tem como ter mudança em uma democracia se você não votar em políticos competentes. Contudo, a fé, ela influencia, né? Um exemplo, eu já mostrei na minha região, mas tem inúmeros estudos que mostram que a fé influencia em quem você vota. O caso de Bolsonaro foi um exemplo clássico, o bolsonarismo é um exemplo clássico, né? Então, se você vota em pessoas incompetentes baseadas na fé, você está dando tiro no pé, né? Porque não tem como haver uma mudança em uma democracia se você não votar em políticos competentes, né? Não tem como, não existe milagre para isso. Existe um capítulo inteiro, nosso livro Ciência para Não Cientista, volume 2, né, Religião, tem um capítulo inteiro que se chama Deus, o Ministro da Economia. Deus, o Ministro da Economia, nesse livro, é uma crítica a isso. 9 a cada 10 brasileiros acreditam que quando a economia melhora é porque foi Deus, né? O que é falso, né? A economia melhora porque você votou direito, né? Não tem como a economia melhorar se você não votar direito. Então, essa ideia de que quando a economia melhora foi Deus é péssima, né? Teve uma pesquisa que foi feita, acho que pela CNN News, né? Que eu não me lembro muito bem, eu vou deixar para o link, né? Deixa eu ver se... foi feito pela The Conversation, né? The Conversation é uma organização internacional, mas foi em português, né? O Brasil duplicou o número de mestres e quase triplicou o de doutores, mas isso ainda é pouco, né? Isso foi em 2024, né? Aí ele diz aqui o seguinte, que entre as duas décadas que separam 2001 até 2021, o Brasil teve um crescimento de 271 em seu número de doutores, né? Eu faço parte dessa geração, né? Eu fiz meu doutorado no governo Dilma e o melhor momento para fazer um doutorado foi o governo Dilma, que acho que foi em 2000. Eu lembro dos números, acho que foi em 2010, né? Que a Dilma fez um investimento massivo em educação. E o pior momento, você vê que até 2021, Bolsonaro entrou em 2028, né? 2018. Então levou um tempo para que o impacto aparecesse. O governo Bolsonaro foi o maior desastre possível na pesquisa. Chegou a ponto a Universidade Federal de Uberlândia tinha R$70 na conta, né? Uma universidade federal com R$70 na conta. Então é uma coisa ridícula isso. O Brasil teve um crescimento, né?
E muitas pessoas criticam que você não adianta aumentar o número de doutores no Brasil, né? Essa é uma das críticas mais ridículas que eu já ouvi, de que o Brasil tem um número enorme de doutores desempregados. É fato, né? Uma pesquisa que uma vez eu comentei neste podcast, não foi, acho que foi em outro, né? De que a probabilidade no Brasil de você ficar desempregado como doutor, ela é 2 vezes maior do que a população. Então, se você tiver um doutorado, por exemplo, a probabilidade dobra. Só que em outros países europeus, isso é o oposto, né? E o número é bem menor do que isso. Isso é porque a nossa sociedade ainda não absorveu esses doutores, ainda não existe uma cultura, ainda não existe políticas para absorver esses doutores, o que é uma péssima notícia, mas agora dizer que você precisa diminuir o número de doutores, aí já é coisa demais, né? Aí você já está pegando pesado. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei o que a gente chama de teorema de Bayes, né? ou estatística bayesiana, e peguei da seguinte forma, né? Vou resumir para vocês o cálculo que eu fiz A probabilidade, né? Aí você tem, vou explicar para vocês, não vou deixar para vocês o link do blog, que vocês podem acompanhar lá. Então, P de B, né? O P de B, que é o evento B, é a probabilidade de ter graduação, né? No Brasil, os números variam bastante, não tem como você falar um número exato, mas no Brasil, se você procurar na internet, no Google, em torno de 20% dos brasileiros têm graduação, né? Mas esses números não são muito precisos, né? São péssimos números, né? P de A, né? P de A é a probabilidade de você ser um ateísta, né? Note que a palavra ateísta é muito difícil de definir essa palavra. Então, eu coloquei como ateísta sem religião. Você consegue encontrar com mais facilidade pesquisa para sem religião. Por quê? Porque, como eu comentei anteriormente, as pesquisas geralmente não são feitas para medir ateísmo. Elas são feitas para medir religiosidade. Então, o sem religião, ele cai como oposto, né? Só que o sem religião, ele não é ateu, né, necessariamente. Né? Tem muitos sem religião que acreditam em Deus, né? mas eles não seguem uma religião. Tem muitos sem religião que acreditam em... Sei lá, o sem religião, ele é o oposto de religião. Religião geralmente tem a ver com... Geralmente, assim, até onde eu entendi, as pesquisas são um pouco confusas, porque como eu comentei no episódio anterior, essas pesquisas geralmente não são feitas por pesquisadores acadêmicos, são feitas por jornalistas, por empresas tipo, essas empresas que eles contratam. Por isso que as universidades deveriam se envolver mais no assunto, né? A gente deveria quebrar o tabu, qualquer tabu e preconceito que existe na academia, e começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Então, para poder fazer essa estimativa, eu peguei o que eu achei interessante. Então, o valor que eu achei era foi de onde está? Aqui de 14%, né? Eu achei que é bem maior do que o de 1%, né? O número ateu declarado, alguns falam que é de 1%, né? Mas eu acho que esse número está subestimado. Mas 14% que eu coloquei aqui no cálculo. Dado que é graduado, né, aí agora a gente pega a estatística de Bayes, né? A pergunta é, dado que é graduado, qual a probabilidade de ser ateu, né? Ser ateísta? Aí a outra pergunta, né? Que é o P de B dado P de A, né? É estatística de Bayes. Se vocês não entenderem, vocês vão ter que estudar um pouco, mas é fácil, estatística de Bayes não é muito complicado, não. Dado que é ateu, né? Qual a probabilidade de ser graduado? Então, esse dado que é ateu, dado que é ateu, qual a probabilidade de ter uma graduação? Isso que foi a pesquisa que eu fiz, né? A pesquisa que eu fiz. Então, isso eu coletei eu mesmo, né? E como eu falei anteriormente, o número é 70%. Então, com a estatística de Bayes, a gente vai reverter a pergunta, né? Dado que é um ateu, qual a probabilidade de ser um graduado? Agora, dado que é um graduado, né? Qual que é a probabilidade de ser ateu? É porque parece que serve a estatística de Bayes, a gente calcula a probabilidade oposta. Então, beleza, aí já tem, né? Aí no final, eu achei alguns resultados interessantes, né? Então, entre os graduados, o ateísmo dispara para 40%, né? Que isso, entre os graduados, né? Que isso foi baseado em uma pesquisa que eu fiz no grupo da CAPES, né? Quase 4 vezes maior do que o nível nacional. E tem alguns números interessantes, né? Por exemplo, a Suécia, né? Esses números variam muito, né? Porque depende da pergunta que você faz, mas a Suécia chega a ter 85% de pessoas que não acreditam em Deus, né? Que seria basicamente o ateu, né? Como eu disse, depende de como você define o ateísmo, mas algumas estimativas mostram que a Suécia chega a ter 85%, né? E a Suécia não é um país qualquer. A Suécia é um país com alta generosidade, um país com alto DH, não é um país de merda, né? Para você dizer que religião melhora o país, ou religião é necessária. É muito comum nos Estados Unidos, né? E o Brasil acaba copiando, porque a Maria vai com as outras, de que
a religião é necessária, de que sem religião não há moral, de que sem religião não há bondade, né? Sendo que a Suécia, e a Suécia não é o único exemplo, ela mostra que isso é falso. Que é possível você ser um país ateu, não ter crenças e ser um país justo, né? A Suécia, a Dinamarca, entre outros países, são os países que mais ajudam o Brasil, em termos gerais, em questões ambientais, doações, e são países largamente ateus. Então qualquer tentativa ridícula, né, que os cristãos fazem muito isso, aqui os cristãos americanos, mas os brasileiros são Maria vai com as outras, então muitos homens copiam essas coisas. Esses números mostram que é falso a ideia de que a religião ela é necessária, né? A ideia de que a religião ela tem uma espécie de privilégio sobre a bondade das pessoas, que é falso. Eu vou deixar para vocês o link, né? Para vocês. Só que aqui eu queria mostrar para vocês uns números que vocês encontram na internet, né? Esses números variam muito, né? Mas, por exemplo, um artigo, eu acho que é da BBC News, né? Eu não lembro onde que acho que é da BBC News. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu vou deixar para vocês o link, aí vocês mesmos procuram, né? Eu vou deixar da G1, né? G1 Política, né? Ele diz o seguinte, que aqui eu estou resumindo, né? Entre os católicos, 38% tem ensino fundamental, 42% tem ensino médio e 20% tem ensino superior. Agora, entre os evangélicos, né? Os fundamentais tem 35%, que é abaixo dos católicos, o médio 49%, o que é até interessante, né? Que ele é um pouco acima dos católicos, que diz o seguinte, que muito possivelmente, esses números talvez tenham algumas margens de erro aqui, mas o que é mais interessante é o superior, né? O superior entre os católicos, ele chega 5% a mais, né? Os evangélicos somente 15% de curso superior. O que eu comentei anteriormente, baseado na minha pesquisa, isso na verdade está de acordo com a minha pesquisa. A minha pesquisa mostrou o seguinte, que os evangélicos, né, se você pegar os números, eles gostam de poder, eles não gostam de conhecimento, né? Já os católicos, eles já têm mais facilidade. Tanto que a Universidade Grande como a USP não, a PUC, né? A PUC é a Pontífica Católica, né? A Mackenzie é católica, o Colégio Arquidiocesano, onde eu estudei ensino médio, a primeira parte do ensino médio é um colégio católico. Então, na nossa pesquisa anterior, né, que eu estou me referindo à pesquisa anteriormente, que eu vou mostrar para vocês mais sobre ela, eu mostrei que o número de cristãos cai para 50% total entre jovens pesquisadores, ou seja, os jovens pesquisadores, eles estão bem abaixo, né, da média. É o seguinte, que tem uma outra pesquisa interessante, né, essas pesquisas são espalhadas, às vezes é difícil de saber qual pesquisa que é realmente bem feita, porque, como eu disse, a academia tem preconceito contra o ateísmo, isso não é específico do Brasil, os Estados Unidos também tem essa cultura ridícula, mas uma pesquisa mostrou, né? Eu vou deixar para vocês o link da minha postagem de blog. Na postagem de blog vocês têm todos os links, né? A pesquisa mostrou e era feita dentro de essas pesquisas eu não vou entrar em detalhes, não, mas porque essas pesquisas tem que tomar cuidado. Mas aparentemente a pesquisa apontou que 70% dos universitários, né? Eles abandonam os universitários cristãos, né? Quando a pessoa é um cristão e ela vai para a faculdade, 70% abandona as igrejas, O que abandonar a igreja não significa que a pessoa abandona a religião, né? Isso poderia explicar, por exemplo, o número alto de sem religião. Porque abandonar a igreja é diferente de abandonar a religião. Então, 70% abandonam a igreja, né? O que já é um avanço, na minha opinião, né? Os desengrejados, ou os que acreditam em Deus, ou sem religião. Talvez esse seja o movimento novo que surgiu, que é o cristão sem religião, né? Que é o movimento que surgiu. Então, basicamente, é isso nessa postagem. É isso que eu queria falar nessa postagem. A próxima que eu queria falar para vocês agora, então, a pesquisa anterior que eu comentei para vocês eu fiz entre grupo de ateus, né? Né? A pergunta era, dentro do grupo de ateus, eu perguntei para as pessoas, né? Isso são enquetes feitas no Facebook. Então tem o seu nível de tomar cuidado com essas pesquisas, né? Elas não são totalmente inúteis, mas elas servem mais para dar insights, né? Se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, quiser fazer, por exemplo, um TCC, seria bem interessante, mas o melhor que eu pude fazer no momento foi esse. Então, na pesquisa anterior que eu comentei, eu fui num grupo de ateus e perguntei para eles o nível de escolaridade. Agora eu fiz o oposto, né? Agora eu fui num grupo de pessoas, de jovens pesquisadores, e fiz a pergunta para eles oposta, né? Então, lembra que a estatística de bias nos ajuda são duas populações, assim. A população geral são os brasileiros.
Só que dentro dos brasileiros nós temos diferentes populações, né? Essas populações podem coexistir uma em cima da outra. Então, uma população anteriormente que eu fiz a amostragem era a população de ateus, usando o grupo de Facebook de ateus. Agora, a segunda população que eu estou mostrando, a população de jovens pesquisadores, usando o grupo de Facebook da CAPES oficial, mas eu compartilhei também no grupo da FAPERJ, onde eu fui bolsista da FAPERJ durante o período, com o pós-doc. Eu também compartilhei, se não me falha a memória, eu também compartilhei no grupo da UFOP, porque eu fui expulso, né? Me expulsaram do grupo porque eu estava fazendo essas pesquisas de religião, e eles me expulsaram no grupo. Isso que eu falei, infelizmente não tem como fazer pesquisa de religião sem sofrer alguma penalização, sem sofrer algum tipo de ataque, algum tipo... Para mim, as piores pesquisas foi sobre religião. O meu livro sobre religião foi o livro que eu fui mais atacado. E é triste, né, ver esse tipo de comportamento, mas faz parte da questão. Então, o que eu achei? Eu achei, na verdade, novamente, vou deixar para vocês o link, é o seguinte, ó, o número de ateus declarado supera o nacional, são quase 30%, chegou a quase 40% na última vez que eu olhei, né? Então, no censo, aí, se você pegar uma pesquisa em geral, né? Pesquisa em geral, se você pegar a pesquisa em geral, no censo de 2010, por exemplo, dos 15 milhões de brasileiros que dizem sem religião, apenas 4% do sem religião se considerava ateu declarado, e 8%, 4% do sem religião são ateus declarados. 8%, né, 0,8% são agnósticos, isso é segundo a BBC News, né? Vou deixar para vocês o link, aí se eu fizer, aí vocês conseguem ver vocês mesmos. Então, uma coisa que eu chamei a atenção nessa postagem de blog é a fricção de religiosos com a ciência. Essa fricção, ela está mais forte entre os evangélicos, né? Então, os evangélicos, se você pegar a pesquisa, você pode concluir que os evangélicos gostam mais de poder do que de conhecimento. No caso dos católicos, eles não têm tanto problema com conhecimento, isso talvez porque historicamente a Igreja Católica teve poder sobre tudo, né? Inclusive sobre o conhecimento, né? Então, o fato de Galileu ser católico, Darwin ser católico, isso não quer dizer que os cientistas são católicos. Quer dizer o seguinte, que a igreja era uma questão de sobrevivência, né? Então eles se declaravam católicos por questão mesmo de sobrevivência, questão mesmo de evitar conflito, né? Então você pode usar o teorema de Bayes, né? A estatística bayesiana, e nós vamos ter duas probabilidades, P de B, aqui, lembra que anteriormente nós fizemos uma pesquisa de Bayes, agora nós vamos mudar, né? Nós vamos definir de novo os termos, né? P de B é a probabilidade a proporção de católicos na população, né? A proporção de católicos, ela chega a ser em torno de 50%. Lembra que essas pesquisas ficam variando, né? Então é uma coisa mais para efeito meio de discussão. Agora, a proporção de cientistas na população brasileira chega a ser de 0,60%, ou seja, não chega nem a 1%. Agora, a proporção de ser católico, né? Agora a gente pode pegar a estatística de Bayes e reverter a pergunta, né? A proporção de ser católico, né? Dado que é cientista, ou seja, se você for um cientista, qual que é a probabilidade de você ser um católico, né? Proporção de ser católico, dado que é cientista, né? Essa proporção eu calculei no grupo da CAPES, né? Que é a pesquisa que eu fiz, né? CAPES oficial do Facebook. Então, de 34%, que é abaixo da população em 50%, no cientista isso é abaixo para 34%, ou seja, o número de católicos entre jovens pesquisadores é baixo. Então, agora podemos usar a fórmula de Bayes e calcular e fazer alguns cálculos interessantes. Então, portanto, né, se eu conseguir concluir, vou deixar para vocês a postagem de blog, que aí vocês mesmos vão lá e vocês mesmos olham e vocês mesmos brincam lá e verá. Então, portanto, a probabilidade de ser cientista dado que é católico é aproximadamente 4%, né? Ou seja, a probabilidade de ser cientista dado que é católico é de aproximadamente 0,4%. Esse número está abaixo do número todo, né? Agora, a probabilidade de ser cientista dado que é evangélico vai para 0,41%, que é mais ou menos, nesse caso, o número ficou mais ou menos o mesmo, né? Só que a probabilidade de ser cientista dado que é ateu é aproximadamente quase 4%, né? Isso quer dizer que é quase 3 vezes maior do que a média populacional. Então, dado do lado oposto ao Brasil, ou seja, países com significativa porcentagem de ateus, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que é um país basicamente
desenvolvido, um país, a Samsung, todas essas tecnologias vêm da Coreia do Sul, geralmente, chega a ter 44% de ateus. Lembrando que o termo ateu é um termo perigoso, porque é um termo que depende de como você faz a pergunta, né? Então, chega a ter 44%. Na postagem de blog, eu tenho um link para vocês podem ler a pesquisa de onde eu tirei isso. A Holanda chega a ter 42%, a Suécia chega a ter 39%, lembra que anteriormente chegava até 80%, né? Então isso depende muito de como a pergunta é feita, né? A Bélgica chega a ter 39%, a Grã-Bretanha 39%, Japão 38%, França 37%. Esse é o número de ateus, depende da pergunta que você faz. Todos esses países apresentam alto índice de desenvolvimento humano, IDH. Então são países com alto índice de desenvolvimento humano. Se você for definir, não tem como você medir a bondade de um país ou a bondade de uma população, mas o IDH seria um nível de bondade, né? Porque o IDH é o nível de distribuição de riqueza, ou seja, países com baixo IDH são países com alta desigualdade, esgoto a céu aberto. Então, ou seja, o alto IDH seria o melhor índice possível de bondade. Então, esses países que eu citei aqui, como Coreia do Sul, Holanda, Suécia, Bélgica, Grã-Bretanha, Japão, França, Alemanha, são todos países com alto IDH, ou seja, países desenvolvidos, né? E esses países são todos com alto nível de ateísmo. Lembrando que são todos países ricos, né? Lá no gráfico, na postagem de blog, eu coloco para vocês um gráfico. O gráfico mostra claramente que todos esses países são países ricos e são ex-colonizadores, né? A Holanda, a França, são todos ex-colonizadores e com alto nível de ateísmo. Então isso é interessante porque você consegue ver claramente quando você estuda que os países religiosos são colônias. Os Estados Unidos, que as pessoas, quando eu mostro essas pesquisas, as pessoas ficam nervosas e falam, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos são colônia, é uma ex-colônia. É uma ex-colônia que deu certo, né, financeiramente. Mas os Estados Unidos têm um alto nível de desigualdade, né? O país, por exemplo, eles não têm o SUS, eles não têm... É um dos poucos países ricos que não tem um aparo à população pobre. Então, um país altamente religioso e altamente injusto, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não é novidade que nos Estados Unidos você tem que pagar tudo, né? O Obamacare é o primeiro sistema de saúde pública, né, para ajudar os mais pobres, né? Então, isso para mim não é um país justo, isso para mim não é um país... Então, você vai sentir que todo país religioso, isso inclui os Estados Unidos, isso inclui o Brasil também, são países injustos, né? São países desiguais, né? Então, a meritocracia, que é um dos piores sistemas que existe no mundo, né? Eu tenho um livro, se você tiver interesse, eu tenho um livro que chama A Armadilha da Meritocracia, no qual falo sobre isso. São países religiosos, né? Eu não tenho os números, mas se você pegar os países mais meritocráticos, eles são países religiosos. Segundo o G.S. Souza, a pessoa mais meritocrática é o pobre, é o que mais se ferra com a meritocracia. E também é o religioso, né? A religiosidade é muito forte entre pobres, né? Então, agora se você for na direção oposta e pegar os países mais religiosos, né? Você vai ter países como a Somália. Somália é altamente religiosa, nem tem número de ateístas, né? Esses países, todos os países religiosos, né, altamente religiosos, eles não têm número de ateísmo, porque muitos deles são crime, né? Por exemplo, os ateus e outros céticos religiosos podem ser executados em países como Afeganistão, Irã, Malásia e por aí vai, né? Então, o que você aprende é o seguinte, que países com baixo IDH são países sem ateu. Ou os números não existem, porque ou não tem interesse, ou é crime, ou ninguém é maluco se declarar ateu nesses países. São todos países que foram colonizados, escravizados e humilhados. Então, ou seja, isso nos leva a concluir, né? Eu vou parar por aqui, né? Eu vou parar por aqui, porque como eu comentei com vocês, eu quero manter as postagens de blog sob um certo controle. Eu já passei de 30 minutos, né? Eu quero manter sob controle, mas o que vocês aprendem, eu vou convidar vocês a ler meu livro Ciência para Não Cientista, volume 2. Eu vou voltar para vocês no próximo, eu quero voltar para vocês no futuro com outro episódio sobre isso, né? No livro eu mostro vários gráficos, né? Eu mostro vários gráficos, por exemplo, quanto maior o número de ateus, né, a taxa de ateísmo de um país, maior o IDH. Quanto maior o QI médio, maior a taxa de ateísmo. Quanto maior a taxa de ateísmo, maior a capacidade de detectar fake news, que é a forma mais recente de manipular as pessoas. Antigamente
Antigamente você criava colônias na base do chicote, né, na base da chicotada. Hoje você cria colônias na base da mentira, né? Você espalha fake news, dispara essas fake news e o pobre passa a votar contra os próprios interesses, né? E tudo isso está conectado com religião. Quanto maior a religiosidade de um país, maior a chance de cair em fake news. O Brasil, por exemplo, é um dos piores países, segundo a pesquisa da OCDE, para detectar fake news. O brasileiro, por exemplo, tem muita dificuldade de separar os memes, né, que são as piadinhas, aquelas piadinhas de notícia verdadeira. Então, na cabeça do brasileiro, segundo essa pesquisa da OCDE, o brasileiro tende a acreditar mais em desses memes, né, que a gente coloca na internet como se fosse verdade, né? Então, ou seja, isso nos leva a concluir que o Brasil do futuro, né, aqui eu estou considerando, eu estou ignorando alguns cenários extremistas, né, alguns cenários extremos, que quando a gente faz esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui, você tem que considerar que todas as variáveis estão constantes, né, que nada vai acontecer de forma, por exemplo, uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial, com certeza, vai mudar os caminhos do ateísmo, porque a religião tende a crescer na desgraça, né? Então, toda vez que tem uma guerra, toda vez que tem pandemias, algum tipo de coisa assim, pragas, por exemplo, a religião cresce, né? Porque a religião, ela precisa da desgraça, né? Então, vamos supor que o Brasil, a gente não tenha uma crise mundial, que a gente não tenha, por exemplo, uma disruptura da democracia brasileira, que tentaram fazer em 8 de janeiro pelos bolsonaristas. Vamos supor que não aconteça nada disso, que o Brasil continue no caminho que está indo. O Brasil está se desenvolvendo, devagar, mas está, né? Poderia ser mais rápido, né? Mas está se desenvolvendo. Mas vamos supor que esse desenvolvimento do Brasil continue, né? Que o Brasil não entre em uma crise institucional, que o Brasil não entre em uma crise, que os evangélicos sejam controlados, né? Porque se você deixar os evangélicos, eles vão ferrar com a nossa democracia, porque eles não têm nenhuma vergonha de falar. Já conversei com pastores, já conversei com evangélicos, eles não têm nenhuma vergonha de falar de que nós somos maioria, ainda nós podemos fazer o que nós queremos, né? Eles falam isso como se fosse normal, né? Inclusive o Brasil tem regras contra o abuso do poder religioso, mas essas regras nunca funcionam, né? Então, assim, vamos supor que não aconteça nada disso, né? Nenhum tipo de cenário extremo, como eu comentei anteriormente, que o Brasil continue se desenvolvendo, que a democracia brasileira não seja abalada, que o Brasil continue. O Brasil ainda não é uma democracia plena, segundo muitos órgãos internacionais, mas o Brasil é uma democracia reconhecida. O Brasil não tem ditadura, apesar de que os bolsonaristas insistem que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Isso não faz nem sentido, lógico, você falar democracia do judiciário. No volume 1 da série Ciência para Não Cientista, eu falo muito sobre isso, no volume 1 da série Ciência para Não Cientista, que o volume 1 é sobre bolsonarismo. Então, se nada disso acontecer, o futuro do Brasil é o ateísmo. Por quê? Se você comparar os gráficos que eu apresento no volume 2 da série Ciência para Não Cientistas, você vê que todos os países desenvolvidos são altamente ateístas, né? Então toda aquela coisa de que o ateísmo é uma espécie de desgraça do mundo, que os países ateus não são morais, que os países ateus, por exemplo, nos Estados Unidos, né, apesar de que essas pesquisas têm que ser avaliadas com cuidado, nos Estados Unidos a maior parte da população carcerária, né, ou seja, preso, não são ateus. Os ateus não chegam nem a 1% da população carcerária. No livro Ciência para Não Cientista, volume 2, esses gráficos que eu estou falando para vocês, lá também tem um gráfico de criminalidade. Eu peguei vários estados brasileiros, peguei o índice de criminalidade e observei que quanto maior a taxa de ateísmo do estado, menor o índice de criminalidade. Esses mesmos resultados foram achados nos Estados Unidos, né? Algumas pessoas fizeram o mesmo estudo nos Estados Unidos. Então, ou seja, isso nos leva a concluir que o ateísmo no Brasil tem várias vantagens, mas sim, eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu quero terminar esse episódio de podcast, mas nunca confunda correlação com causalidade, né? Eu já recebi crítica de amigos meus católicos, né, quando eu compartilhei essas pesquisas, que eles ficam meio nervosos, né? Quando você vai compartilhando essas pesquisas e mostrando para eles que o ateísmo é algo positivo para o país, eles vão ficando nervosos, eles começam a fazer críticas, solta pipoco, né? Mas uma das críticas que eu recebi é que, mas isso não quer dizer que você pode forçar o ateísmo. É fato, você não pode forçar o ateísmo, né? Você não pode forçar as pessoas a virem ateístas. Isso significa o seguinte, que existem fatores culturais, né, como desenvolvimento da educação, melhoria da saúde, que levam ao ateísmo. Não correlação não é causalidade, né?
Se vocês tiverem interesse na diferença entre correlação e causalidade, eu falo isso no volume 3, né? Que é sobre falácia, né? Na série Ciência para não cientista, volume 3, eu falo sobre falácia. Então, abração a todos e, como sempre, visite os meus livros na Amazon, no Google Play e outras plataformas. Abração a todos. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.